Ontem, então, o Vince, compartilhou conosco a respeito de abandonarmos as nossas carnalidades, E eu creio que nós somos tocados e nós realmente saímos daqui dispostos a viver uma vida santa, não é verdade? Mas agora, amados, o Senhor quer saber qual é o seu nível de santidade. Até que ponto você está disposto a obedecer o Senhor em tudo? Quer descobrir? Então vem comigo, vamos lá. Abre aí a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo de 35 a 41. Então, vem comigo, aqui que nós vamos, mergulhar, amado, nessa palavra do Senhor, tá? Marcos 4, 35 e 41. Naquele dia, sendo tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Todos os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o mar lhe obedece? Amém, queridos? Senhor, estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, sedento. Nós queremos ouvir o Senhor e queremos, Pai, que a Tua palavra possa entrar, Pai, no nosso coração. Abra os olhos do nosso entendimento, Jesus, para receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Meus queridos, meus amados, pode até não ser o caso de muitos de nós agora, no momento, mas, queridos, em algum momento, em alguma circunstância, eu posso dizer para você que o medo vai bater na sua porta. Queridos, nenhum de nós, amados, estamos blindados, imunes aos problemas da vida, imunes ao abatimento, imunes ao desânimo, ao medo. E a palavra de Deus para nós hoje, para você nessa manhã: não retroceda, não desanime, Jesus está com você, Jesus está conosco, Jesus está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas. E a título aqui de introdução, meus queridos, eu queria fazer aqui 4 declarações, presta atenção, 4 declarações para a gente introduzir essa palavra. A primeira declaração, querido, é esta: as tempestades existem e a gente precisa ter consciência de que as tempestades existem e elas são imprevisíveis. As tempestades na nossa vida, elas são imprevisíveis, elas chegam para todos, chega para o rico, para o pobre, chega para os crentes, para os descrentes. Ela chega, querido, para os doutores, para os analfabetos. A tempestade, ela é democrática. E ela vai chegar. Prestem bem atenção, meus queridos. Não é verdade que se você é um crente, que você anda em santidade, você nunca vai ter problemas. Todos nós passamos por tempestades, todos nós passamos por desertos,
Todos nós vamos passar, querido, por vales escuros, nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas, lágrimas vão correr do teu rosto, a dor, querido, vai apertar seu coração, porque essa é a nossa realidade aqui, querido, enquanto estamos nesse corpo. E a segunda, querido, a segunda realidade, a segunda verdade, é que, a título ainda de introdução, é que as tempestades são imprevisíveis. Elas são imprevisíveis, elas chegam, querido, assim subitamente, sem aviso breve, e muitas vezes, querido, vai nos colhe de surpresa, põe a nossa vida de ponta cabeça. Você acorda de manhã, está tudo tranquilo, está tudo bem. Quando você vai dormir, seu rosto está banhado em lágrimas. É uma coisa súbita que às vezes acontece, é uma situação que você jamais imaginava, que pudesse acontecer na sua vida, e acontece, pegando você de surpresa, te surpreendendo de uma forma terrível. Mas, querido, ainda introduzindo aqui, a título de introdução, em terceiro lugar, a guisa de introdução, eu queria dizer para você que as tempestades, elas são inadministráveis. Quando eu falava isso para a Eliana, ela falava assim: será? Tantas vezes, querido, alguns daqueles discípulos que estavam ali naquele barco com Jesus, aqueles discípulos eram pescadores experientes, eles nasceram e cresceram ali ao redor daquele lago, e certamente deve ter pensado assim: deixa o mestre descansar, deixa ele dormir, deixa ele ficar ali no cantinho, nós somos experientes, a gente dá conta, a gente resolve. Mas não resolveram. Aquilo, querido, que seria algo corriqueiro, de repente começa a se avolumar, começa a ficar estranho. Aquilo que era uma coisa comum, de repente vira um monstro. Quantas vezes, amados, a tempestade às vezes chega na nossa vida, detonando com as nossas vidas. O nosso barco não segue mais na direção que a gente quer que ele segue. As coisas vão fugir, querido, do nosso controle. É um filho, amado, que nós criamos com tanto carinho, com tanto amor, na presença do Senhor, ensinando, e que de repente entra na adolescência, envolve com coisas perigosas, amizades perigosas, e se desvia. Quantas vezes eu já ouvi: pastor, a pessoa com quem eu me casei já não é mais a mesma, eu não o conheço mais, não é aquela pessoa carinhosa, amável que era quando nós nos conhecemos. Mas, querido, em quarto e último lugar, para fechar aqui a introdução, eu queria aqui dizer para os amados que as tempestades, elas são também pedagógicas. Elas têm, querido, um objetivo de nos ensinar. Amados, nós cremos numa verdade consoladora, é que o nosso Deus Todo-Poderoso, que os planos de Deus não são frustrados. Nós não cremos, amado, em azar, nós não cremos em sorte, não cremos em acaso, nós não cremos em misticismo. Nós cremos, querido, que nenhuma folha de uma árvore pode cair sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Creia nisso, amados. A sua vida não é uma lasca de linha jogada de um lado para o outro, sem ao sabor ali da circunstância. A nossa vida, querido, está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Deus, amado, nos permite passar por uma situação adversa, difícil, amarga, Ele quer nos dar lições mais profundas, amados, experiências mais sólidas.
Ele quer nos fortalecer. Agora vamos olhar para o texto, né? Texto que nós lemos. Aqui, querido, no contexto deste texto aqui, Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando ali as parábolas do rei, né? Nosso Jesus, eu acho que ele é mais bem assim, próximo daquilo que o Vinci é. Não tem horário, né? 1h, 2h da manhã, está ele ministrando, né? O nosso Senhor Jesus devia estar exausto, Senhor. Então Jesus entra ali no barco com os discípulos e ele então disse para eles, dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. Aí, querido, ele vai, pega ali o travesseiro, vai lá para trás do barco, deita, repousa e dorme. E de repente ali surge uma tempestade de vento, o barco ali de repente é jogado para um lado para o outro. E ali os discípulos inicialmente devem ter imaginado, né? Deixa com a gente, nós vamos dar conta. Nós temos habilidade, temos capacidade, nós vamos resolver essa parada. Mas, querido, na medida em que eles tentavam resolver o problema, o mar se agigantava, as ondas se avolumavam, as ondas se tornavam mais furiosas e o perigo de naufrágio era algo iminente. Então, eles resolveram recorrer a Jesus. E eles recorreram a Jesus com uma pergunta, né? Mestre, não te importas que pereçamos? E a Bíblia diz, querido, que Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e aí então surge uma grande bonança. E eles então agora tomados de um profundo temor, tomados agora não mais de pânico, de medo, mas agora de grande reverência. Aí eles oram ali, admirados uns para os outros, e eles perguntam ali uns para os outros: mas quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E agora Jesus pergunta para eles: por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Notem comigo aqui, meus queridos, esse texto é um texto que está regido aqui por 3 perguntas. A primeira pergunta está aqui no versos 38, né? É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no versículo 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? E a terceira pergunta está no versículo 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é esse que até o mar lhe obedece? Então, querido, se as 3 perguntas regem esse texto, é sobre essas 3 perguntas que nós vamos estar meditando no que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Então, meus amados, vejamos bem, a primeira pergunta: mestre, não te importas que pereçamos? Aqui, meu amado, aqui, meu querido, é a pergunta da vulnerabilidade humana. Essa aqui, querida, é a pergunta das nossas fraquezas. Aqui é a pergunta de quando nós estamos sem saber o que fazer. Essa é a nossa pergunta, às vezes, na hora que as circunstâncias, às vezes, fogem do nosso controle. Quando as coisas fogem das nossas mãos, na hora em que as rédeas, amados, escapam das nossas mãos e o nosso barco está à deriva. Essa é a pergunta da humanidade, né? É a pergunta de alguém que está enfrentando um problema muito sério e não vê uma solução, não vê uma saída. Então, amados, notem que a pergunta não é somente uma pergunta.
Se vocês forem olhar, aqui também tem uma pergunta, mas é uma pergunta de censura. Mestre, não te importas? Não te importa que pereçamos? Não estás apercebido do perigo que nós estamos correndo? Não vais fazer nada? A grande pergunta, amados, né, é: por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta nesse tom de censura ao nosso Senhor Jesus? Sabem por quê, queridos? Porque as coisas não estavam muito bem resolvidas na cabeça deles. Em primeiro lugar, eles estão com dificuldade ali de conciliar a obediência a uma ordem expressa de Jesus, passemos a outra margem, com a tempestade que eles estavam enfrentando. Eles não conseguiam entender. Jesus havia dito para eles ali claramente: passemos a outra margem. E aí vem aquela tempestade de vento. A nossa expectativa é essa: se eu estou em obediência, se eu estou em santidade, se eu já abandonei a carnalidade, se eu estou andando com Deus, então vai estar tudo certo, nenhum imprevisto vai acontecer, eu posso ficar tranquilo. É fácil eu entender a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas, né? Ele estava numa rota de desobediência, ele estava numa rota de fuga, então Deus mandou aquela tempestade atrás dele. Mas Deus mandou aquela tempestade atrás dele, amado, não foi para destruir ele, aquela tempestade foi para trazê-lo de volta ao caminho da obediência. E só um lembretezinho aqui aos irmãos amados: crente desviado é endereço certo para as tempestades. A tempestade vai chegar com toda certeza. Agora, como que eu posso entender se eu estou andando com Deus, se eu estou caminhando em obediência, e aí eu tenho que enfrentar uma tempestade? E olha que as tempestades que eu enfrentei esses dias não foram poucas não, Isso não fica muito bem resolvido na nossa cabeça, amado. Agora, qual era o segundo problema deles? Era presta atenção, amados, sempre quando enfrentamos uma tempestade, nós deparamos com essa necessidade. É a necessidade da urgência deles com a demora de Jesus. Parece que um dos dramas, queridos, que nós enfrentamos na vida, e quando a coisa pega mesmo, quando o calo aperta, quando a dor lateja em nossa alma e nós gritamos por socorro e nós só escutamos o eco da nossa voz, é hora que a demora de Deus nos aflige muito mais do que o problema que nós estamos enfrentando. Vocês já passaram por isso? Eu lembro aqui da história de Marta. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando ali o seu irmão Lázaro ficou doente, Jesus estava a um dia de viagem ali de Betânia, e Marta manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Talvez muitas pessoas ali ao lado da Marta, questionando: cadê Jesus? Cadê o seu Jesus?
será que vai vir? E Marta ali contornando a situação, dizendo, não, Jesus é meu amigo, Ele é nosso amigo, com certeza Ele vai vir. E Lázaro só piorando, né? E Jesus nada de chegar. De repente alguém diz, chega para Marta e diz, olha, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E o seu Jesus não chegou. E Marta ficou engasgada com aquilo. Ficou assim, entediada, revoltada com isso, né? Tanto, amado, que quando Jesus chega lá na aldeia, antes dela falar shalom com Jesus, que é o nosso bom dia aqui, sabe? Ela foi logo expondo a sua mágoa, expondo aquilo que estava no coração dela. Se tu estivesses aqui. Quantas vezes escutamos isso, amado? Precisei tanto de você. Se tu estivesses aqui, né? O meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, meus queridos, você chegou atrasado, né? Você demorou muito. E aquele povo ali todo angustiado, né? E eu creio que qualquer um de nós estaríamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus dá uma ordem para nós, e nós estamos na rota da obediência, e mesmo assim nós enfrentamos tempestade, não é porque Deus perdeu o controle, querido. É porque Deus tem um propósito muito maior na nossa vida, que nós como humanos não temos capacidade de enxergar ainda. A tempestade não vem para te destruir. A tempestade vem para fortalecer a musculatura da nossa alma. Jesus nunca chega atrasado. Apenas, amado, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Marta, então, né, ela não entendeu isso. E aí, quando Jesus chegou, ela disse para Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Prestem bem atenção aqui, amados. Marta aqui, ela conjugou o verbo no passado, se tu estivesses aqui. Aí Jesus diz para ela assim, Marta, seu irmão há de ressurgir. E aí agora então ela conjuga o verbo no futuro. Eu sei que ele vai ressurgir no último dia. E aí Jesus diz, não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu ajo agora, eu não perdi o controle, meu relógio está certinho. O tempo de Deus não é o nosso tempo, amado. Nós precisamos aprender isso. Mas voltando ao nosso texto aqui de Marcos. Os discípulos não conseguiam conciliar a urgência das suas necessidades com a aparente demora do nosso Senhor Jesus. Eles não conseguiam conciliar a angústia daquele momento que eles estavam vivendo com o silêncio de Jesus. E às vezes o silêncio de Deus, amado, grita muito mais alto nos nossos ouvidos do que os ruídos mais barulhentos que temos à nossa volta. Se tem uma coisa que precisamos aprender, é conviver com o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, Deus não perdeu o controle, amado. Ele não perdeu o controle, Ele não está inativo, Ele está trabalhando por nós, Ele não trabalha contra nós, Ele trabalha por nós. E o texto que nós lemos diz que
Jesus então se desperta, levanta, vai lá, repreende o vento, repreende o mar, e ele diz: acalma-te, emudece-te. Agora pensem comigo, amado. Se você ou eu, estivéssemos lá naquele barco, qual seria a nossa postura? Um barquinho frágil, noite escura, as ondas altas, jogando as golfadas d'água dentro do barco, o barco quase indo a pique. Você estaria com medo ou não? Entraria em desespero ou não? Por que, amados, que aqueles discípulos deviam ter fé e não ter medo? Por quê, queridos? Vou mostrar para vocês 4 segredinhos para nós, para que nós possamos ter fé e não ter medo. Guarde bem isso, amado. E para facilitar a nossa memória, esses 4 motivos para que possamos ter fé e não ter medo, começa com a letra P. Ficou fácil? Então, amados, a primeira coisa que aqueles discípulos precisavam ter fé e não ter medo, sabe por quê? Por causa da promessa de Senhor Jesus. No versículo 35, Jesus fala: passemos a outra margem. E se Jesus disse, querido, passemos a outra margem, aonde que você vai chegar? Na outra margem, querido. É promessa de Deus. E nenhuma das promessas de Deus, querido, vai se perder. E em segundo lugar, porque eles deveriam ter fé e não ter medo, querido, é porque, primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Você pode experimentar. Amado, aquele que criou todas as coisas estava dentro daquele barco, e aquele barco jamais poderia afundar com o Criador do universo dentro dele. Jesus estava presente naquele barco, e ele diz para nós, e diz para você agora, amado, nessa manhã, eu não sei qual é o barco que você está navegando, mas Jesus está dizendo: eis que estou convosco. Não se desespere. Eis que estou convosco. Quando Davi, no Salmo 23, tratou ali da vitória sobre medo, ele diz: ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei. E por que Davi não ia temer? Porque eu estou contigo. O nosso Deus nunca vai abandonar você. O nosso Deus nunca vai me abandonar. Ele é como a sombra, querido, à sua direita. Você pode não vê-lo, mas Ele está presente. Você pode não senti-lo, mas Ele está ali ao seu lado. Então, amados, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. E terceiro, por causa da paz do nosso Senhor Jesus. Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer, amado? Sabia ou não? Claro que ele sabia. É óbvio que ele sabia. Então, por que Jesus foi lá para trás do barco para dormir? Jesus sabia que tudo estava sob o controle dele. Por isso ele foi, querido. Dormir, descansar lá. Então presta atenção aqui, meus amados. Presta atenção, meus queridos. Paz, meus amados, não é ausência de tempestade.
Paz é você saber que, apesar das tempestades, mesmo, querido, que as rédeas saiam das suas mãos, Deus continua com a mão no leme. Isso é paz. E por último, amados, por que eles não deveriam ter medo, e sim ter fé? Por causa do poder do nosso Senhor Jesus. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. E quarto, por causa do poder de Jesus, amados. E aqui, Marcos, ele faz questão de ilustrar isso, colocar ao redor deste texto aqui, vários episódios que retratam o poder de Jesus. Logo em seguida, aqui no capítulo 5, Jesus aqui tem uma passagem aqui muito interessante, dizendo que primeiro ele tem poder sobre a natureza, e o vento escuta a sua voz, obedece o seu comando. Mas aqui, querido, Jesus agora vai mostrar para nós que ele tem poder sobre os demônios. Ali Jesus entra ali num cemitério, num sepulcro, e ali havia um homem gritando, um louco, jogando pedras, um louco furioso, que ninguém podia acorrentá-lo, ninguém podia prendê-lo, possuído com uma legião de demônios. E Jesus então vai até o encontro desse homem e liberta aquele homem daquela legião de demônios, e aquele homem fica livre. É um homem que depois vai servir o Senhor, livre de todo ataque, toda a influência das trevas, amado. Jesus tem poder sobre os demônios. Seguindo a leitura, capítulo 5, a gente vai ver também que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Naquela região ali havia uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. E aquela mulher então pensou: se eu tocar nas orlas da veste de Jesus. E aquela mulher foi lá, então tocou nas orlas da veste de Jesus, e aquela hemorragia se estancou na hora. Porque Jesus tem também poder sobre as enfermidades. Ainda no capítulo 5, Jairo, o chefe lá da sinagoga, ele rogou a Jesus dizendo: Senhor, vem agora comigo à minha casa. A minha filha de 12 aninhos está muito mal, ela está doente, está à beira da morte. E quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém diz ali para Jesus, alguém diz assim: olha, não incomode mais o mestre, Sua filha morreu, sua filha faleceu. E aí Jesus então se aproxima daquela menina, e ele estende a mão e diz: Talita, está na hora de acordar. E a morte escuta a voz de Jesus, e aquela menina então se levanta. Ela é liberta da morte. Então Jesus, querido, tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a morte. E então, por causa do poder do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos ter medo. Agora, amados, será que aqueles discípulos teriam obedecido à ordem do Senhor Jesus? Passemos para outra margem. Se eles soubessem que iriam enfrentar uma tempestade pela frente, será que eles embarcariam naquele barco? Então, meus amados, aqui eis a questão: qual é o nível da sua obediência? Até que ponto você está disposto a obedecer o nosso Senhor Jesus?
Quer descobrir também comigo? Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 14. Vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram ali ao longe, gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo aquilo que Jesus tinha feito, tendo curado ele, e voltou dando glórias a Deus, em alta voz. Então, meus amados, meus queridos, nós estamos falando aqui de 10 leprosos, que nunca tinham entrado num templo, que que não eram crentes. 10 leprosos, que não tinham tido experiências nenhuma com o nosso Senhor Jesus. Eles nunca tinham visto Jesus na vida deles. A maioria de nós, de muitas pessoas, amados, a maioria das pessoas nunca viram Jesus, mas eles já ouviram falar de Jesus. É ou não é? E quando alguém tem uma necessidade, quando alguém precisa de um milagre, não importa quem seja, é só clamar, é só gritar, é só gritar: Jesus, tem piedade de nós. E a notícia, amado, tremenda de Deus, é que Jesus está à disposição de todos. Jesus vai atender a todos. Jesus, amado, não está interessado, se você tem um curso de teologia, Ele não quer saber se você é uma pessoa religiosa, se você tem uma carteirinha de membro. Jesus, amado, Ele não quer saber, se você é um voluntário, se você é um ofertante, se tem alguma coisa errada na sua vida. Você, em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas o impressionante aqui é a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus levantou a mão: estejam curados. Não foi isso que Jesus fez. Jesus só parece assim com uma certa indiferença, Jesus diz: vão, se apresentem ao sacerdote. Tem muitos que, se a gente dizer uma coisa dessa, a gente ainda tem que pedir perdão para eles. E aí, amados, veja que coisa interessante. Essa ordem de Jesus: vai, se presente ao sacerdote. Ainda com furúnculos no corpo, querido, ainda com feridas, ainda com as mãos ali enfaixadas. Eu não sei se as orelhas deles estavam no lugar, se estava faltando algum dedo na mão, Eu só sei que Jesus olha para eles ali e diz assim: olha, apesar de vocês estarem assim, vão e se apresentem ao sacerdote. Agora veja bem, amados, mas aonde estavam os sacerdotes? O sacerdote, meus queridos, estava em Jerusalém. E os leprosos não podiam ter contato com o povo, eles tinham que ficar distante. Se passasse um leproso no meio do povo, eles gritavam: leprosos! E Jesus fala para eles ir se apresentar ao sacerdote, numa cidade lotada de gente. E aí Jesus
fez aquilo, querido, porque Jesus queria desafiar a fé daqueles homens. Frequentemente, meus amados, Jesus vai querer desafiar a nossa fé. Vai desafiar você a dar um passo de obediência, ainda sem ter noção do que o Senhor vai fazer, ainda que as dores continuem. Jesus quer que você saia da sua zona de conforto. Jesus quer que você saia do quarto escuro e que você vá se apresentar ao sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote. Alguém pode dizer, mas não tem aí nada mais, não tem aqui uma palavra de ânimo, não tem aqui uma palavrinha de consolo? Não, amados, só tem uma ordem de Jesus. Vá, se apresente ao sacerdote. Deus manda te dizer, querido, para alguns aqui hoje, você quer ver milagres? Então saia da toca, né? Você quer ver milagres? Então saia do seu conforto. Mas pastor, eu não posso ir, tá difícil, tá muito difícil, eu só posso ir se eu melhorar um pouquinho, eu vou. Vá, querido, do jeito que você está. Eu estou andando, que momento eu não sei. Eu estou seguindo pelo caminho. Em algum momento olhei para o meu corpo, né? As minhas mãos estavam no lugar, os meus pés não estavam mais tortos, as minhas orelhas estavam todas no lugar. Mas entendam bem uma coisa aqui, meu querido, não foi aqui no encontro com o Senhor Jesus, aqui foi na obediência, foi durante a jornada. Eu comecei a jornada doente, parecia que não ia acontecer nada, parecia que não haveria cura, parece que Deus é fraco, parece que Deus não vai agir, que Deus não me ama. Tudo o que o Senhor está dizendo é: quero testar até onde você está disposto a me obedecer. Até onde vai de sua disposição de obediência. Eu quero saber o quanto você é capaz, o que você é capaz de fazer para me obedecer. Dando passos ainda com furúnculos, dando passos ainda parecendo que o nosso encontro com Jesus não valeu de nada. Em algum momento da jornada, Deus vai fazer na sua vida, amado. Em algum momento da caminhada, Deus vai fazer, porque Deus sempre fez, Ele sempre faz, Ele sempre fará. Deus quer que você veja a sua capacidade de obedecer, Deus quer ver a sua capacidade de virar e seguir em frente. Mas como? Como? Do jeito que você estiver, querido. Simplesmente doente, virar e seguir em frente. Simplesmente desempregado, virar e seguir em frente. Simplesmente injustiçado, virar e seguir em frente. Simplesmente perseguido, virar e seguir em frente. Simplesmente oprimido, virar e seguir em frente. Vá se apresentar ao sacerdote. Então, amados, se essa é a ordem do nosso Senhor Jesus, então é isso que eu vou fazer. É ir, amado, enquanto há furúnculo, é ir, né? Enquanto você está sentindo dor, porque há um poder na obediência. Imagina aqueles homens lá, mulambentos, indo para a estrada fora, arrastando de repente para cumprir uma ordem de Jesus. E Satanás, então, com toda certeza, deve ter soprado no ouvido deles e dizendo ali para eles: vocês realmente tiveram um encontro com Jesus? Porque se vocês tivessem tido o mesmo encontro com Jesus, já era para vocês
estarem curados, né? Eu acho que esse Jesus não é tão poderoso assim como as pessoas dizem que ele é, não. Já era para vocês estar melhor. A lepra já era para ter saído de vocês. Então, meus queridos, ainda que as coisas aparentam não melhorar, ainda que as coisas aparentam que Jesus não vai fazer, ainda que tudo aparenta que Deus ainda vai permitir que você passe por esses momentos, alonga esses momentos na sua vida. A fé, querido, não é para termos capacidade de vivermos milagres agora. A fé, querido, começa na capacidade de virarmos e seguirmos em frente. Vá se apresentar ao sacerdote. Vá adorar, vai servir os irmãos. Mas como? Né? De que jeito? Então, meus queridos, pare de questionar. Pare de perguntar. Obedeça, amado. Quando Deus te pedir algo, apenas faça. Com dor de cabeça, faça. Com dor na coluna, faça. Andando quase que carregado, venha. Com diarreia, venha. Debaixo de sol, debaixo de chuva. Jesus olhou para aqueles homens ali, aqueles homens todos esfarrapados, mulambentos, né, arrastando as pernas, e Jesus então disse para eles: vá, porque enquanto vocês vão, eu estou preparando um milagre para vocês. Enquanto vocês vão, através da obediência, Deus vai fazer um milagre acontecer. É na nossa jornada que o milagre acontece, amados. Tem coisas, meus queridos, que você não vai conseguir lá no monte, ainda que sejam bênção. Tem coisas que você não vai conseguir com olhos bento na cabeça, ainda que sejam bênção. Mas tem coisas que você só vai conseguir, meu amado, através da obediência. Pedir aos nossos tangedores. Evangelizar, meus queridos, é uma ordem. Adorar é uma ordem. Viver em santidade, querido, não é uma opção, é uma ordem de Jesus. Muitos de nós queremos que Deus faça algo para que a gente possa obedecer. É ou não é verdade? Se Deus fizer, eu obedeço. Mas o que Deus quer nos falar agora, querido, hoje, enquanto você vai, enquanto você avança, enquanto você caminha, enquanto você avança, eu quebrarei as correntes. Enquanto você avança, eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou trazer libertação. Eu vou te surpreender enquanto você vai. Então, meu amado, não é, Senhor, me cura para que eu vá. Não é, meus queridos, Senhor, me restaure para que eu sirva. Não é, Senhor, me encha para que eu te adore. Não é, meus amados, Deus, mostre-me a tua glória para que eu te obedeça. Não, 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 amados, na verdade, eu obedeço ao Senhor para que a sua glória se manifeste em mim, Pai. Vá, meu irmão. Vai, meu querido, vai chorando, vai sangrando, vai traído, vai injustiçado, vai caluniado, mas vai. Meus amados, pode parecer aqui uma palavra meio dura, né? Mas se você quer tapinha nas costas, como diz o Vinci ontem, o diabo pode dar. Se você quer cafunézinho, o diabo também pode fazer. Se você quer uma caminha macia, o diabo pode preparar também para você. Mas se você, querido, quer experiências verdadeiras com Deus, obedeça. Obedeça. Satanás vai dizer
para você: não é possível, não é possível, não consigo parar esse camarada, porque, querido, porque ele sabe que, querido, quem é obediente em algum momento no caminho, Deus vai fazer, amados. Não sei qual foi o momento ali na jornada daqueles leprosos, né, que Jesus fez, mas de repente, querido, ali um olha para o outro, e eles olham assim admirados um para o outro: olha aqui, já aconteceu, Jesus já nos curou, já estamos livres da nossa lepra, nossos pés não estão mais tortos, nossas orelhas já estão no lugar, e esse dia, querido, vai chegar na sua vida, meu amado. Continue caminhando, continue em frente, não retroceda, não desista. Num dia normal, num dia comum, em algum momento da sua vida, Deus vai fazer, amados. Mas vejam bem, queridos, não é só virar e seguir em frente, é virar e seguir em frente, amados, com um coração de adorador, é virar e seguir em frente adorando o Senhor. Não é virar e seguir em frente com murmuração no lábio, é virar e seguir em frente com júbilo, com a gratidão, com alegria. Estou encerrando. 2 Reis capítulo 6. O exército sírio cercou ali o profeta Eliseu e o seu servo Geazi. E quando Geazi viu aquele exército vindo ao encontro deles, Eliseu lá dentro da tenda dormindo, quando Geazi viu aquele grande exército, ele se desesperou, ele ficou com medo, ele disse: agora é o fim, estamos liquidados. Aí Eliseu fez uma oração e pediu: Senhor, abra os olhos de Geazi. E Geazi então teve os seus olhos abertos. E então, querido, Geazi viu que atrás daquela montanha estava rodeado de anjos, uma miríade de anjos que estavam vindo para intervir a favor deles. E aí então, querido, acabou a agitação, acabou o medo, acabou o desespero. Aí ele voltou ali para dentro da tenda, e aí ele fala ali para Eliseu: Eliseu, é uma legião de anjos. E Eliseu, na maior tranquilidade, vira para Geazi, né? Vai lá fora agora, Geazi. E ele então faz a segunda oração. Eliseu pede então que os anjos do Senhor ferisse aquele exército de cegueira. Deus vai fazer você ter visões, amado, e vai cegar os seus inimigos. Deus vai abrir seus olhos e vai fechar os olhos dos seus inimigos. Eu gostaria aqui de encerrar deixando aqui uma dica para você, né, superar os seus momentos de medo, os seus momentos de crise. Eu queria deixar isso aqui com você. O que Deus disse ali para o rei Josafá. Josafá foi um rei temente a Deus. E um dia, cercado por seus inimigos, veio a palavra de Deus a Josafá. Presta atenção nessa palavra, amado. Essa palavra é para você nessa manhã. Essa palavra é para a igreja nessa manhã. E disse: dai ouvidos todo ao Judá, dai ouvidos toda a igreja, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra
E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. De que maneira, amado? Adorando o Senhor, e levantaram-se os adoradores para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então, meus amados, você quer ver vitória? O segredo é: obedeça. Tenha uma vida de obediência e tenha uma vida de adoração. Faça da sua vida um altar de adoração. Você quer sair daqui hoje, amado, com esse propósito, com essa convicção que Deus quer fazer na sua vida, amado? Então, faça um propósito com o Senhor, de obedecer, de descansar, e de saber que Ele está em controle, que Ele não vai te abandonar, que você não está sozinho, e que sua vida seja realmente um altar de adoração. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico, e que o Senhor possa falar ao seu coração através deste cântico também.